Olá, boa noite. Estamos começando mais um Viajando pela Bíblia. Com a graça de Deus aqui, Ele tem nos sustentado e todas as terças-feiras, às 8 da noite, fica disponível aqui um episódio onde a gente aborda um tópico interessante da Bíblia. Não é necessariamente um estudo bíblico coordenado, mas a gente procura trazer pontos que geralmente geram dúvidas e a Bíblia, como é o nosso manual aí, o guia que Deus deixou para nós aqui nessa terra, ela sempre nos esclarece e nos traz a verdade. E hoje, quem vai falar sobre um assunto que é muito interessante é o nosso irmão Luiz Henrique, mais conhecido como Lick. E hoje o tema é muito, muito interessante mesmo. Eu creio que você já pensou sobre isso e hoje ele vai mostrar para nós o que a Bíblia nos fala. Boa noite, Lick. Você pode se apresentar e também falar qual é o tema para nós hoje? Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos os nossos seguidores do Viajando pela Bíblia. É um prazer estar aqui novamente, juntamente com vocês. E o tema de hoje, Jefferson, eu creio que ele é bastante atual diante dessa grande pandemia que estamos vivendo e muitos dos nossos queridos, infelizmente, não conseguiram vencer o Covid-19 e vieram a falecer. Então, aí vem uma pergunta: aonde estão os mortos hoje? Eles estão nos céus? Ou eles continuam aqui na terra? Ou eles continuam em outro lugar, no espaço? Aonde estão os mortos hoje? Então, esse seria o tema, Jefferson. Muito legal, esse tema é muito interessante e eu creio que já o pessoal que está assistindo aí já deve estar muito curioso. Então, muito prazer, obrigado, viu, Lick, por você estar trazendo esse tema para nós, disponibilizando o seu tempo aí para nos ajudar. Então, deixa aí nas suas mãos, traz aí o que Deus colocou no seu coração hoje. Eu vou utilizar como texto base para nós apresentarmos o nosso Viajando pela Bíblia, o tema sobre onde estão os mortos, em Lucas, capítulo 16, e ali narra, do versículo 19 até ao versículo 31, não é uma parábola, porque, na verdade, está mencionado nome de pessoas. Nós vamos ver aqui que, nesse trecho, ele tem nomes, como Abraão, Lázaro, e também ele menciona uma situação existente. Não é necessariamente na questão figurativa, por isso da sua importância, e tem princípios da verdade aqui. Obviamente eu não vou ler todos os versículos, depois você em casa, você pode ler com mais calma. Eu vou focar basicamente em alguns poucos versículos. Então, o que sucede aqui? Aqui havia um questionamento, nos versículos anteriores, havia uma situação onde Deus, o Senhor Jesus, ele alerta as pessoas sobre a questão de você servir a Deus ou servir às riquezas, que você não pode servir, ter o seu coração voltado só para as riquezas, porque você certamente não vai ter um coração inclinado para Deus. E ele veio discorrendo, e aí então ele entra nesse trecho que eu falei. E nesse trecho, ele tem dois personagens principais aqui. Um homem rico, bastante rico, onde ele vivia simplesmente através da sua riqueza e desfrutando tudo que a riqueza dele proporcionava e não se preocupava com Deus, não tinha com o que se preocupar. Aliás, ele é de uma categoria de grupo de pessoas naquela época, dos saduceus, que nem criam, muitos deles não criam na ressurreição de Jesus. Eles eram muito focados na questão das riquezas materiais. Esse é um personagem. O outro personagem é o Lázaro, um mendigo pobre, e vivia numa situação bastante lastimável. E o que sucede desses dois é que os dois, nesse período que eles conviviam ali,
vieram a falecer. Os dois morreram. O rico e o Lázaro, que é o pobre. O pobre tem nome, é Lázaro. E o rico aqui é só mencionado como um homem rico. Então, no versículo 22 desse Lucas capítulo 16, nos diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, ou no original grego aqui é Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Versículo 26, presta atenção, que esse é um versículo-chave. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Entre nós, Abraão e o Lázaro, e vós, os ricos, o rico que está do outro lado. De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então aqui, à luz dessa verdade, desse princípio, mostra o seguinte: que quando uma pessoa morre, ela não vai para os céus. Aqui, essa palavra Hades, ela se refere às regiões inferiores da terra. Esse é o primeiro ponto. Quando uma pessoa morre, o corpo dela, nós sabemos que a Bíblia fala que do pó vieste, ao pó voltarás. Obviamente, uma pessoa que morreu há um ano, quando você vai lá e desenterra, você vai encontrar apenas pó. O corpo físico, ele vai virar pó, tá certo? Depois, numa outra situação, ele vai ressuscitar na volta do Senhor Jesus, mas isso é um outro tema. Eu quero que você entenda que o corpo físico desse homem que morreu, tanto pobre como rico, eles ficam retidos aqui na terra. Eles morreram. Porém, a consciência do homem, ou seja, a alma e o espírito do homem, lembrando sempre que o homem tem três partes: espírito, alma e corpo. Essas outras duas partes, a alma e o espírito do homem, vão, assim que eles morrem, vão para o interior da terra, regiões inferiores da terra, a qual a Bíblia chama de Hades. E nesse local, Hades, existe duas seções. Uma seção que é de tormento, que é onde o rico foi, e a outra seção é chamada de seio de Abraão ou paraíso, que é onde estava Lázaro, e aqui nós lemos na leitura que Lázaro foi para o seio de Abraão. Tá ok? Duas seções. Agora você pode estar pensando, quer dizer que quem é rico vai para a seção de tormentos e quem é pobre vai para a seção agradável, o seu espírito, a sua alma? Não, não é a questão, não é a condição monetária, social da pessoa. A questão aqui é que o Lázaro, ele creu no Senhor Jesus. A condição dele estar no seio de Abraão ou no paraíso não é porque ele é pobre, e sim porque ele creu no Senhor Jesus, como é dito em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Aqueles que creem em Jesus passam da morte para a vida. Então, eu quero deixar bem claro aqui um ponto, viu, Jefferson? Um ponto importante. Aí é a importância, enquanto estamos vivos, enquanto estamos respirando, é importante, independe da nossa condição social, independe da nossa condição financeira. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O ponto é, nós temos que crer no Evangelho. Crer que Jesus, ele veio para nos salvar, para salvar um pecador. Então, o Lázaro, ele aceitou o Senhor Jesus. Então, ele estava nessa seção que a Bíblia chama de paraíso ou seio de Abraão. E o rico nessa outra seção.
que é uma sessão de tormento. Esse é o primeiro ponto. Veja que nem o Lázaro, ele mesmo estando, e o rico estando nessa sessão, e aí é uma questão da nossa consciência, se você falecer hoje, espero que não, ó Senhor Jesus, guarde cada um de nós, mas nós vamos manter a nossa consciência, mesmo não tendo, mesmo desprovido do corpo, nós vamos estar, todo homem vai nessa sessão quando morrer. Ou ele vai, se ele é um cristão, se ele é um crente no Evangelho, se ele recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, ele vai para onde está o Lázaro. Se ele não recebeu o Evangelho, não crê em Jesus, ele vai para essa sessão de tormento onde estava o rico. E veja, segundo ponto, não havia como o Lázaro passar por uma sessão e nem o rico passar por outra sessão. Há um abismo entre os dois. Embora eles pudessem reconhecer um outro, ou seja, manter a consciência, mas não há uma ponte. Esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, se você ler aqui na sequência dos versículos, o rico ele ficou desesperado, porque agora ele sentiu um remorso. Ele deve ter pensado, por que eu, quando vivo, não aceitei o Evangelho? Que agora eu poderia estar numa ascensão confortável, é uma sensação muito agradável. Esse paraíso, você está muito próximo de Deus, é uma sensação que você está no consolo, é um consolo de Deus, é um ambiente muito consolador, não há mais sofrimento nessa sessão do paraíso. E o rico, ele ficou desesperado, ele falou, pai Abraão, pelo amor de Deus, estou falando, usando palavras nossas aqui para você entender, por favor, manda que Lázaro vá até lá os meus parentes e fale de Jesus para eles, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou, para que eles possam crer. Aí Abraão disse, sinto muito, os homens, os teus parentes lá em cima que estão vivos, eles têm Moisés e os profetas. Isso traduzindo para nós hoje, eles têm a palavra de Deus, eles têm o Evangelho. Eles têm que crer no Evangelho. Não há como sair daqui, dessa sessão do paraíso, Lázaro, por exemplo, e ressuscitar e ir pregar para os seus entes queridos. Não há como fazer isso. E o Abraão fala o seguinte, que eles possam dar ouvidos ao Evangelho e creiam no Evangelho para que eles, quando morrerem, possam estar também nessa sessão de conforto, de consolo. Então, eu gostaria, Jefferson, eu não sei o tempo nosso como está, mas deixar muito claro que quando morremos, não vamos para o céu de imediato. Há de se lembrar que tanto essa sessão que está o rico incrédulo, que não crê no Evangelho, como Lázaro, que é um crente no Evangelho, um crente em Jesus, essa sessão, na verdade, é temporária. Porque quando o Senhor Jesus voltar, que está muito, muito próximo, na sua segunda vinda, esses que são crentes e estão nessa sessão, eles vão ressuscitar para estar com Cristo, para serem julgados por Cristo antes da grande tribulação. Então, antes de começar a grande tribulação, no final dessa era, os crentes ressuscitam e lá o Senhor Jesus vai determinar quem vai receber galardão ou quem não vai receber, isso com respeito aos crentes. O incrédulo, esse rico que morreu, ele só vai ressuscitar para um julgamento depois do milênio. É uma outra história. Mas eu queria só concluir então, Jefferson, que quando morremos, existem esses dois lugares. Um lugar é o Hades, mas tem essas duas sessões. Uma sessão de tormento, que é para aqueles que não creem em Jesus. E uma outra sessão, que a Bíblia chama de seio de Abraão, o paraíso, um lugar agradabilíssimo, que é para aqueles que creem em Jesus. E e você mantém a sua consciência através do seu espírito e da sua alma. E há de se lembrar uma coisa muito importante, e encerro aqui, Jefferson. Não há uma segunda chance. Por isso, aí demonstrado pelo desespero daquele rico incrédulo que está na sessão de tormento.
Não há uma segunda chance. A chance que temos de sermos salvos é enquanto estamos vivos. Muito bom, e é muito bom você falar isso, né, Nick? Porque tem muita gente que acredita que, não, mas se eu não acertar nessa vida, eu vou voltar de novo e vai, de repente eu acerto. Não é possível. Não, Hebreus 9:27, né? O homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o que o Luiz Henrique trouxe para nós é excelente hoje. Antes do juízo, do julgamento lá final, que a gente vê lá em Apocalipse, todos vão estar aguardando ali. Agora, o seu futuro, aonde você vai passar esse período, o que vai determinar é como você tem vivido agora, como é a sua vida agora, diante de Deus, e você crê, se você crê na palavra e no evangelho, recebe o Senhor. Muito bom, viu, Lick? Eu gostaria que, para encerrar, você pudesse fazer uma oração para nós, também para que as pessoas que têm nos acompanhado pudessem orar junto e ter esse momento com Deus. Claro que sim. Você, amado seguidor desse programa, Viajando pela Bíblia, eu tenho duas coisas para te dizer, para encerrar aqui e orarmos. Se você é um cristão, se você crê no Evangelho, você tem a responsabilidade de pregar o Evangelho, assim como eu, para os nossos entes queridos que ainda não receberam o Evangelho, para que eles também não sigam o mesmo caminho que esse homem rico, incrédulo, foi destinado. Agora, se você está na dúvida com respeito se você é salvo ou não, eu vou orar com você e pregar o Evangelho para você. Eu digo para você que a Bíblia assim nos diz: todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus, no seu coração, e confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é salvo. Ou seja, você tem uma garantia que, se algo acontecer com você, você vai estar numa sessão agradável, a qual a Bíblia nos diz que é denominado de paraíso ou seio do Abraão. Então vamos orar. Se possível, feche seus olhos e repita comigo. Diga: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado porque eu estou vivo. Ó Senhor, muito obrigado porque ainda estou vivo, eu estou respirando. Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra agora, eu recebo o Evangelho, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Eu creio no meu coração e invoco com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me salva agora. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Muito bom, viu? Eu espero que você aí na sua casa tenha tocado em Deus, tenha aberto. É claro que esse é um tema muito profundo. Nós teríamos que gastar muito tempo para abordar todos os pontos, mas esse ponto que o Lick trouxe já é bem claro para nós. Obrigado, viu, Lick? Deus te abençoe. Ok, Jefferson, se alguém tiver alguma dúvida, pode, escrever para o programa e com o maior prazer, a gente vai esclarecer. Muito bom, Ei, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma coisa na sua cabeça, escreve aqui nos comentários, a gente vai ler e vamos fazer um programa aí de acordo com as suas dúvidas, para que você esteja cada vez mais claro na vontade de Deus. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.